Paz do Senhor, meus amados, nossa reflexão de hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quero desejar uma boa tarde aos irmãos e convidá-lo a meditar juntamente comigo nesse texto, neste momento. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, e os pés semelhante a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher que se diz profetiza, com seu ensino engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Ferirei os filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, aos demais, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como diz, as profundezas, e outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retenho até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre o ferro, as regerá, quebrando como são quebrados os vasos do oleiro. Recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente percebe muitas pessoas numa busca intensa por uma igreja perfeita, por um lugar onde elas possam se sentir confortável quanto à questão do moral ou de aspecto de santidade, né, que a pessoa passa a idealizar a igreja que ela quer. Nós estamos aqui falando de igrejas do primeiro século. Ainda existia um dos apóstolos vivo, e nós percebemos aqui o volume de problemas que essas igrejas tinham. Pecados que são notados, situações as mais diversas que precisam serem tratadas nos locais. São igrejas do Novo Testamento, são fundadores, os próprios apóstolos. Foram igrejas discipuladas pelos apóstolos. Mesmo assim, são igrejas locais com problemas. Problemas semelhantes aos nossos, alguns deles até maiores do que os nossos. São igrejas com problemas. Sim, o Cristo, que é o Senhor da igreja, não as rejeita. As cada uma delas como igreja. Jesus, aquele que é santo, aquele que é o Senhor da igreja, não a rejeita. Para cada uma, ele escreve dizendo: que está a igreja, reconhecendo a identidade daquela comunidade local como sendo sua igreja. Quantas pessoas têm deixado de se congregar porque se decepcionaram? Porque na igreja tem certas coisas que ela não concorda. Na igreja tem certos comportamentos que ela não aceita. E ela é tão santa que rejeita a igreja, que o Cristo não rejeita. Tem pessoas que se julgam tão santas que vivem separados, segregados, não cria vínculos de comunhão e de relacionamentos,
para não se contaminarem, né? Rejeitando assim a igreja por conta de suas falhas, de suas fraquezas. Nunca fantasiou uma ideia sobre a igreja. E quantas pessoas têm essa atitude de idealizar uma igreja perfeita e anda perambulando pela vida em busca de encontrar a igreja perfeita, o lugar perfeito, onde ele vai se sentir bem, né? É uma jornada interminável, é uma busca inconcluída na vida de isto. Porque a igreja é composta de seres humanos frágeis, limitados, que estará sempre, uma hora ou outra, deixando-se manifestar essas fraquezas humanas. Se o próprio Cristo, sendo santo, não rejeitou a igreja, não temos nós o direito nenhum de nos acharmos mais santos do que Jesus para rejeitar a sua igreja. Logicamente que Jesus não rejeita a igreja, mas não é conivente com ele. Não rejeita a igreja, mas não deixa ela estar como está. Ele tem uma mensagem. Se é para ser uma mensagem dura, ele envia. Nós temos aqui a igreja de Tiatira, uma das igrejas em que Jesus percebe um comportamento moral profundamente censurado. Jesus se manifesta aqui como alguém que está caminhando para um juízo sobre a igreja, porque já havia passado o tempo de todas as advertências e todas as recomendações. Então, o juízo era inevitável. Por isso que ele se identifica de uma forma em que já deveria levar a igreja a estremecer, o que viria depois da própria identificação de Cristo para esta igreja. Ele diz assim: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés como de latão reluzente. A primeira coisa que ele ressalta aqui é a sua própria divindade, diz o Filho de Deus. Aquela igreja tem que ter a consciência que está lidando com o próprio Deus, que está lidando com aquele que tem olhos como chama de fogo, que conhece profundamente, detalhadamente, não só a conduta e o comportamento, mas as motivações e as intenções do coração. Eles estão diante desse que se manifesta e se identifica desta forma. E ele diz que tem pés como de latão reluzente. Latão ou bronze é símbolo de juízo. O próprio altar do holocausto, colocado na entrada do tabernáculo, era feito de bronze, porque era lá que os pecados humanos eram julgados e ali punidos naquela vítima do holocausto. Assim, Jesus está dizendo que aquele que julga de forma justa, porque tem olhos como chama de fogo, e o seu juízo é severo. O seu juízo é severo. O seu juízo é um juízo que precisa levar os homens ao temor, ao respeito, à reverência. Ele tem pés como de latão reluzente. Ele diz para aquela igreja, como ele diz para todas as outras: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Dependendo da situação de cada pessoa, esta frase, vinda dos lábios de Jesus, pode nos levar a um sentimento de conforto, pode nos levar a um sentimento de bem-estar e de alegria, por saber que todo o nosso esforço aplicado na obra de Deus é conhecido por Ele. Logicamente que também, no outro aspecto, isso é verdade. Se nós estamos nos comportando de forma inapropriada, se a nossa conduta não é agradável, nos lembremos também que Ele também conhece o que nós estamos fazendo e conhece o porquê estamos fazendo, conhece as motivações, conhece as inclinações, as maquinações do meu coração estão diante dele. Conheço as tuas obras. Às vezes a gente se preocupa com aquilo que estamos fazendo dentro da própria avaliação humana, dentro da própria observação humana. O que Paulo nos diz é que nós jamais devemos desejar que as coisas sejam julgadas antes do tempo, porque o Senhor virá e Ele, com justa medida, estará avaliando todas as nossas obras de forma
Paulo disse: não acho que tenha que ser julgado antes do tempo. Antes do tempo. Paulo disse: não me preocupo com os julgamentos humanos, não me preocupo com as avaliações humanas, porque eu sei que o Senhor virá e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Então Deus avalia o que estamos fazendo. E quando o nosso trabalho é feito diante de Deus, a preocupação menor que a gente temos é de fazer isso transparecer diante dos homens. É fazer com que isso se torne notório diante dos homens. É publicar aquilo que nós estamos fazendo. O próprio Jesus ensinou que as nossas boas obras devem ser praticadas em secreto. Deve ser praticada em que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Para que o bem que a gente faça aos outros seja o bem que a gente faça a nossa bem feito aos outros. Quando nossa alma se corrompe da presunção, do orgulho, da vaidade. E o bem ao próximo pode ser um mal para nós. Por isso que a gente tem que pensar uma coisa: Jesus conhece as nossas obras, e só isso basta. Só isso basta. Ele fala a respeito das qualidades desta igreja e diz: conheço o teu amor, teu serviço, tua fé, tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Uma igreja dinâmica, uma igreja atuante, uma igreja que estava cada vez mais prosperando naquilo que fazia. Uma igreja de muitos trabalhos, muitas realizações, muitos projetos executados. Contudo, uma igreja que tinha certos comportamentos que estava, de fato, provocando a ira do Senhor. No versículo 20 ele diz: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Uma igreja que apresenta muitos trabalhos, mas que tem problemas morais que precisam serem corrigidos pelo Senhor. E uma coisa que a gente aprende diante daquilo que Deus ensinou através de Samuel para Saul é que Deus deseja mais a obediência do que o sacrifício. Deus deseja mais a obra que está sendo feita em nós ser consumada do que a obra que se faz através de nós. Quantas pessoas querem compensar a falta de caráter, a falta de vida, de dedicação na santificação por realizações, por obras feitas para o reino de Deus, agrada a Deus, não faz para Ele. Essa igreja tem muita dedicação e Jesus diz: as tuas obras são maiores do que as primeiras. Contudo, vocês estão moralmente depravados. Quantas pessoas tentam compensar a falta de dedicação a uma vida de santificação com realizações, com frequências aos cultos, com diversas atividades litúrgicas e com relacionada à performance religiosa, quando o que Deus mais quer, na verdade, é que a gente viva uma vida de santificação. Por isso que ele vai aqui falar a respeito desse comportamento que estava deixando Jesus profundamente incomodado, uma atitude de tolerância, de conivência com o erro no meio da igreja, sem que as medidas necessárias fossem tomadas. Ele diz que havia uma mulher chamada Jezabel, a figura de um personagem do Antigo Testamento. Os personagens mais perniciosos do Antigo Testamento são usados aqui como tipos para definir bem aquelas personalidades que estavam de uma forma tão destrutiva, de uma forma tão prejudicial. É do Antigo Testamento. E aqui ela está na figura desta mulher que atua para corromper a igreja, ostentando o título de profetisa, se dizendo alguém que tem uma mensagem de Deus, alguém que tem inspiração, alguém que está recebendo alguma coisa da parte de Deus, e assumindo essa postura de autoridade, estava influenciando muitos irmãos daquela igreja. Afinal de contas, as pessoas tinham nela
uma profetisa, alguém que tem uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem inspirada para transmitir. E o que ela dizia, pensavam eles que era uma mensagem vinda de Deus, e alguns estavam se deixando levar por aquilo que ela ensinava, pela participação do culto pagão, pela conivência com comportamentos totalmente censurados, por um comportamento que desagradava ao Senhor, né? Só por conta de que ela ostentava o título de ser profetisa. E Jesus aqui censura aos que estavam naquela igreja pela conivência, pela tolerância, por não tomar um posicionamento de tentar resolver essa questão desses ensinamentos falsos que estavam corrompendo a igreja. Com relação à pessoa em si, Jesus disse assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Mesmo uma pessoa no pior estado, cometendo os pecados mais terríveis, Jesus ainda tem uma atitude de tolerância e paciência. Tolerância e paciência. Algumas pessoas veem Jesus com a espada na mão, prestes a rolar a cabeça para tudo quanto é lado, quando na verdade nós vemos um Cristo que olha para uma pessoa agindo tão destrutivamente contra a sua igreja e diz: eu dei tempo para ela. Já houve outras advertências, já houve outras mensagens de orientação, de conselhos que haviam sido desprezados, porque quando o juízo de Deus chega, ele só chega quando já se esgotou a longanimidade divina, quando ele já tomou todas as medidas preventivas, quando ele já colocou à disposição todas as ações preventivas para que o juízo não seja uma realidade experimentada por aqueles. Aqui ele age da mesma forma, dê-lhe tempo para que se arrependesse, contudo ela não quer se arrepender. Há uma obstinação, há uma resistência. O pecado aqui é cutumais, é um pecado de rebeldia mesmo, é um pecado de obstinação, de alguém que está decidido a continuar errando mesmo diante de toda a advertência que Deus dá, de toda a palavra de correção que vem dos lábios do Senhor. Ela não quer se arrepender. E aí ele diz: portanto lançá-la-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependa. E ela incita. Jesus é o amado e é aquele que ama profundamente. Jesus ama como ninguém. E quem está falando aqui é aquele que ama incomparavelmente. E como é que ele fala? Lançá-la-ei no leito de dores. Lançá-la-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependa das suas obras. Para a pessoa em si, a situação era irremediável. Aqueles que haviam pecados por influência tinham a oportunidade de se arrepender, de pular fora deste barco, como fizeram os filhos de Coré, quando Deus destinou eles para a destruição. Os filhos de Coré olharam para o pai e disseram assim: o senhor vai, nós não, vamos ficar do lado de Deus. E às vezes tem pessoas que não sabem que estão no barco furado, e não sabem o que está fora de certos relacionamentos, de certas influências, para se livrar do mal, para fugir do mal, quando Deus já tem dado muitas vezes orientação e advertências tão sérias com relação a isso. Ele diz ainda: ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus ainda continua agindo disciplinamente com relação à sua igreja. Ele não mudou. Ele não mudou. Logicamente que nós não temos toda a fazendo essa ação disciplinar, né? Porque toda igreja local tem a sua disciplina, mas Cristo é o Senhor da igreja. E quantas vezes ele não está agindo disciplinamente na vida de uma pessoa, e algumas pessoas nem entendem que estão sob disciplina divina, nem compreendem.
O profeta Jeremias disse: o Senhor bateu neles para discipliná-los, mas eles não entenderam, eles não compreenderam, eles não sentiram isso, eles nem souberam que estavam sob correção do Senhor. A gente precisa começar a avaliar algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, se elas não são correções de Deus, se elas não são advertências de Deus para nós. E aqui é Jesus agindo de forma disciplinar sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Mas ele também identifica um remanescente, aqueles que em meio à corrupção, permanecem de forma fiel ao Senhor. Há sempre aqueles que são remanescentes, há sempre os fiéis. E ele diz no versículo 24: digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Havia o remanescente, aqueles que permaneceram firmes na doutrina, na verdade, no comportamento correto, seguindo ao Senhor, que não era aquele que seguia com a multidão, não eram aqueles que seguiam com a multidão. Sempre há o remanescente de Deus, sempre há aqueles que escolhem viver de acordo com a vontade de Deus. Para esse, Jesus disse assim: outra carga não porei sobre vós, porque ele trata com distinção, porque ele sabe separar ovelha de ovelha. Ele com que tens, retenho até que eu venha. A gente tem que saber de uma coisa, que todas as coisas que nós temos recebido de Deus são ambicionadas pelo nosso inimigo. O inimigo ambiciona a sua fé como nenhuma outra coisa. Ele quer minar a sua fé. Então o que você recebeu, retenha, guarde, porque há um ladrão. Jesus é ladrão. E o que ele quer roubar é aquilo que vai empobrecer a sua vida espiritual. O que você recebeu, retenha, guarde. Guarde. A recomendação aqui no Apocalipse sobre essa questão de guardar o que tem é algo constante da parte de Jesus. A promessa para a igreja: ao que vencer e guardar as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Jesus compartilha aqui uma promessa do Pai feita para ele no Salmo 2. Pede-me, te darei as nações por herança, e os povos por tua possessão, tu as regerás com vara de ferro. E Jesus está dizendo assim: compartilhar essa promessa do Pai com você, vencedor. Você vai reger as nações comigo, você vai quebrar as nações comigo com vara de ferro, como se quebra o vaso do oleiro. Jesus pega uma conquista que é dele e compartilha isso com todos aqueles que serão vencedores, com todos aqueles que estarão se dedicando a vencer o pecado, vencer a lassidão, vencer a conivência com o pecado, vencer o liberalismo atual para viver de acordo com a vontade de Deus. É uma promessa do Pai que ele está compartilhando com a igreja que vence. E ele diz: também lhe darei a estrela da manhã. Uma referência a uma experiência de alegria. A estrela da manhã é uma referência a tudo que é bom, a tudo que é luz, a tudo que é positivo, a tudo que é agradável, a tudo que é perfeito, a tudo que é verdadeiramente satisfatório. Porque a noite é sempre símbolo de tristeza, de choro, de dor, de tribulação. E você sabe o que Jesus diz? Eu vos darei a estrela da manhã, o sol que nasce para vos trazer esperança e alegria. Ele nos dará a estrela da manhã. A estrela da manhã que faz referência ao próprio Cristo, que é de fato a luz de toda a eternidade para nós. E com relação a isso, nada melhor do que a gente fazer o que ele recomenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Especialmente quando a mensagem é de advertência. Olha o que essa mensagem está dizendo. Jesus, dele tempo, eu adverti, eu venho falando. Olha, Deus vem falando com você. Você que está me ouvindo aí, faz tanto tempo que Deus está
falando com você, tentando chamar você para um compromisso mais sério, para uma dedicação na obra, e você fica aí como que adiando isso mais para frente. Chegou o momento de você assumir um comprometimento sério com Jesus, para que você recorra a Ele no tempo favorável, para que não chegue o tempo de se esgotar a longanimidade divina. Meus amados, que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma tarde abençoadíssima pelo Senhor. Sejam as bênçãos de Deus derramadas sobre as suas vidas em nome de Jesus. Bondoso Pai, eterno Senhor, quero agradecer-te pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra, Senhor, com os teus santos. Senhor, ministra os corações dos teus filhos nesse dia. E assim, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por aqueles que tiraram um pouco do tempo para estarmos juntos. Abençoe a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.